Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Gerson Willi e nós estamos aqui iniciando esse novo trimestre de 2020 e hoje nós vamos iniciar na lição do pastor Eurigo Bergsten que a CPAD indicou para nós fazermos no lugar de uma lição física, né? Eu acredito que algumas igrejas também fizeram esse pedido. Eu quero lembrar também que domingo que vem aqui no canal nós estaremos transmitindo o EBD ao vivo a respeito da lição de Josué. Então nós estaremos fazendo essa permuta em relação às lições. E as duas lições nos trazem mensagens maravilhosas. E hoje, aprendendo sobre Esdras, aprendendo sobre Neemias, um pouco de Daniel na introdução desta maravilhosa lição, eu quero convidar você para estar junto comigo, vendo as coisas de Deus, a importância de alguém que ora e persevera em oração. Então, o nosso texto áureo se encontra aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz: o crente dedicado na oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A nossa leitura bíblica em classe ela é bem fragmentada, mas muito produtiva. A primeira parte dela se encontra em Daniel capítulo 1, capítulo 9, aliás, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com coração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Ou seja, Daniel, nessa passagem aqui, né, que é a famosa passagem da cova dos leões, quando descobriu um edito que proibia a oração, Daniel foi orar. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Já era costume de Daniel. Vamos agora ao versículo 17 ao 19 de Daniel. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, né, que é aquele que o rei tinha sonhado, queria revelação e também interpretação, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel sempre ganhando as suas batalhas em oração, né? E agora nós entramos nos capítulos, né? Digamos assim, no capítulo que vai nortear a nossa lição esse trimestre. Essa lição especial da CPAD, que é a respeito de Esdras levantando os muros, né? O avivamento que a igreja precisa, uma referência ao avivamento que a igreja precisa. Esdras capítulo 1, versículo do 1 ao 5, diz assim: no primeiro ano do rei de Ciro, né? Rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, ou seja, se cumprir a palavra que já Daniel estava esperando que se cumprisse, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem é entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba a Jerusalém. Quem é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em
Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita do Deus, né, que de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que estava em Jerusalém. E nessa aula nós teremos os nossos objetivos e o primeiro deles é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O segundo é pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E o terceiro é destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, já entrando aqui na nossa lição, nós temos que fazer aqui um breve resumo histórico mesmo. Eu estava analisando a questão histórica da Babilônia, né? E se nós fôssemos fazer realmente um apanhado como deveria ser, esse vídeo aqui não seria suficiente. Então, algumas datas importantes eu selecionei aqui para a gente se situar mais ou menos onde fim da história de Daniel, digamos assim, e Daniel como profeta, né, como se fosse uma corrida, passa o bastão para Esdras, através dessa silhueta de história que nós temos aqui. Então, no ano 605 a.C., veja que os anos antes de Cristo eles vão caindo, né, no lugar de aumentar. Nabucodonosor assume, né, o reino da Babilônia e faz a primeira deportação, né, lá em 2 Reis 24 fala em Daniel 1 que ele foi levado nessa deportação. Então, no ano 603, Nabucodonosor tem um sonho sobre a estátua de ouro. Daniel discorre a respeito dos futuros reinos. Por último, nessa visão aparece uma pedra tirada sem mãos, né? Uma rocha arrancada sem mãos e derruba todos esses reinos, né? E Daniel vai dar a sua interpretação. Então, no 597, acontece a segunda deportação dos judeus, onde são levados mais de 10 mil cativos, e o profeta Ezequiel também é conduzido ao cativeiro. Em 562, aí marca o fim do reinado de Nabucodonosor, que reinou muitos anos, né? 43 anos. Então, daqui para cá, existe uma fresta de tempo de outros reis, né? Que assumiram esse reinado. E a gente vai, no discorrer dessa lição, no discorrer de todo o trimestre, falar sobre um pouco do contexto histórico. Então, no ano 538, se cumpre, a gente vai ver lá à frente aqui, né? A palavra de Deus, e cai o Império Babilônico. Ciro invade e liberta os povos cativos, inclusive os judeus, né? Em segundas Crônicas 36, 22 e Isaías 45, né? A profecia de Jeremias 25 também se cumpre. Ele chega ali para fazer cumprir a profecia. A gente vai ver que profecia interessante é essa que Jeremias e também Isaías fala a respeito do seu povo e do cativeiro. Então, queridos, o povo de Israel, né, vivia uma vida sendo avisado por Deus, né? Deus enviou o profeta Oséias e Deus enviou outros profetas, o profeta Jeremias, né? Dia e noite, diz assim a palavra de Deus, para avisar a eles que eles seriam aprisionados. Deus deu chance a essas pessoas, mandou os profetas, mandou Elias, mandou Eliseu, avisou a esses profetas para que avisasse o povo de Israel, né, que é o profeta, o proclamador de Deus, que se o povo não se convertesse, não abandonasse os seus maus caminhos, eles iriam para o cativeiro. Então Deus diz assim: vou trazer nações que vocês não conhecem, um povo de outra língua vai julgar e vai condenar vocês, né, e vai subjugar vocês. Então, acontecendo essa primeira deportação, como a gente viu, dentro dessa deportação para a Babilônia, né, que eles escolhiam aqui, já tendo uma cultura diferenciada, né, dessa aculturação, digamos assim, fazia com que os seus súditos, né, aliás, os seus dominados, não sofressem uma escravatura tão generalizada. Eles faziam o quê? Uma espécie de aculturação do povo, né? Pegava e obrigava as pessoas a aprenderem as línguas, os costumes, e então era muito difícil daqueles povos dominados se rebelarem contra aquele reinado, porque já tinha englobado toda a cultura,
e então eles iam ficar como se fosse parte daquele reinado. Então, desses nobres que foram levados, deportados, entra aqui Daniel, Misael e Azarias, né? Daniel, Misael, que Sadraque, Mesaque e Abidênego, quase que não saía, Abidênego. E a gente vai ver a trajetória da vida de Daniel e desses rapazes são exemplares, mas mais ainda se sobrepôs, né? Daniel, que recebeu este dom da revelação de Deus. Então Daniel e seus amigos são levados cativos. Aqui em Daniel capítulo 1 fala sobre isso. Daniel é consagrado a Deus desde a juventude, né? Quando ele rejeita os manjares. Aqui Daniel rejeitando um manjar. Diga aí você chegar lá e ter toda a quantidade de comida para você se esbanjar, mas ele olhou e disse assim: eu não vou me contaminar. Ele comeu legumes e água, legumes, verduras e água, né? Então Daniel lê Jeremias no capítulo 29, versículo 10, e vê os 70 anos se enfindando. Aqui no capítulo 9, né, de Daniel, ele lê e ele acaba dizendo, acaba percebendo, entendendo pelo Espírito de Deus, que seriam 70 anos que o povo seria mantido no cativeiro. Então, quando Daniel ele vê isso, ele toma uma postura de intercessão e oração a favor do povo, como a gente leu já no início aí da nossa leitura bíblica em classe. Ele, com o seu coração, começa a orar a Deus pelo seu povo. A gente vai ver aqui em Daniel, na sua constância de oração, Daniel capítulo 6 e o versículo 10, que mesmo Daniel preso, mesmo Daniel assumindo uma postura de, digamos assim, de honra naquele império, ele não se acomodou. Ele queria voltar para sua casa. E aí, irmãos, eu posso usar isso como uma referência sobre as nossas vidas. O crente, né? Ele não é daqui desse lugar. Mesmo que ele esteja confortável, mesmo que você esteja me ouvindo aí, não está nem preocupado com essa pandemia, porque o seu celeiro está cheio, porque você tem um bom emprego que lhe assegurou ficar em casa esses dias sem corte de salário, e você diga, graças a Deus eu estou aqui. Mesmo que você esteja assim, numa tranquilidade, você tem que entender, o seu coração, o coração do verdadeiro cristão, ele almeja pela palavra, ou almeja pela casa dele, incorruptível, digamos assim, que é o céu. Então Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele era constante. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, né? Então Daniel, ele foi despertado para orar, né? Como diz aqui o tópico 1, sobre esse quesito. Quando Daniel descobriu que os 70 anos estavam se findando, Daniel começa a orar a Deus, né? E veja o que é interessante. Daniel primeiro lê a palavra, para depois ele entrar em oração. Ele ora, claro, para ler. Veja o que eu estou querendo dizer aqui para você. A importância do cristão, que é um dos nossos objetivos a atingir hoje, de lermos a palavra e orar constantemente. A importância de orar constantemente e também de nós lermos a palavra. Tivemos aí pela TV Primícia esses dias a nossa conversa de crente, onde falamos sobre isso, foi muito bom. E vemos aqui que o cristão ele tem que viver nesse equilíbrio. Daniel lê a palavra de Deus e se sente compungido a orar pelo seu povo. O cristão verdadeiro, ele ora pelo seu povo. E vejamos aqui Daniel, nas janelas abertas da sua casa, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 10, ele deixava essas janelas viradas para Jerusalém. Ele almejava Jerusalém. E aí dá uma referência para os cristãos de hoje, né? Nós estamos desejando a Jerusalém celestial, a sua mente está crivada nas coisas daqui, o seu coração deseja simplesmente as coisas daqui. Daniel é uma referência de postura que não se acomodou. Primeiro ele não quis os manjares do rei. Eu acredito que Daniel preferia uma choupana lá na sua terra, na terra santa, né? Onde ele considerava a terra santa, consagrada por Deus, do que viver nesses palácios do reinado de Nabucodonosor, também dos persas. Entramos aqui no nosso subtópico 2. A estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então Daniel, ele orava incessantemente, como a gente viu, né? Temos aqui esses 4 pontos a respeito disso, que ele meditava continuamente na palavra de Deus, algo que o cristão não pode deixar de fazer, meditar na palavra de Deus, ler
tem um estudo sistemático da palavra de Deus, né? E era isso que Daniel estava fazendo. Ele não só lia, você vai ver que ele tentou e conseguiu compreender, né? Você tem que ler e compreender. Não é um ritual que você leu o Salmo 91, fechou, ou o Salmo 110, ou o Salmo 103, depois ou qualquer outra passagem da Bíblia. Não, hoje eu li a palavra de Deus. Você tem que ler e compreender aquilo. Ele também buscava entender a vontade de Deus para ele e para seu povo. Ele não era uma pessoa egoísta, né? Ele buscava a vontade de Deus para a vida dele, mas ele também se preocupava com o povo de Deus, que era pertencente também a ele, e ele era pertencente a esse povo. Era insistente em oração, como a gente já viu, mesmo sem sinal de resposta aparente. Lembra do anjo quando diz: eu, Daniel, aliás, homem muito amado, eu venho trazer a mensagem para você. E desde o primeiro dia que você se aplicou na oração, eu fui enviado a você. Mas depois, passando esses 20 e poucos dias, eu consegui chegar aqui. Veja, Daniel começou a orar no primeiro dia. E ele continuou orando até receber a resposta de Deus. E às vezes, queridos, somos fracos na oração. Oramos ao primeiro dia, oramos o segundo, oramos o terceiro, e aí a gente já achou que Deus nos esqueceu. Mas Daniel, ele estava inspirado em oração. E o crente, pelo Espírito Santo de Deus, é convidado à oração, é convidado a confiar em Deus, mesmo que não haja motivo aparente. Por causa dessas novas teologias que estão aparecendo por aí, nós somos estimulados a orar por aquilo que nós estamos vendo, e a oração ela fica superficial. Você ora e tem que sentir alguma coisa naquele momento. Nem toda oração você sente um arrepio, nem toda oração você chora. Tem oração que você só sabe clamar, tem oração que você não consegue nem abrir a boca, você só consegue pensar, como fez Ana ali, né? Ela só mexia os lábios, mas não saía mais som algum. E ela insistentemente orava a Deus. Nós devemos ser insistentes na oração, né? Então, continuava em oração também, mesmo com a ameaça de morte. Nada poderia parar a oração de Daniel. Armaram um decreto, né, um edito, para que Daniel ele fosse colocado, né, na cova dos leões. E o edito dizia: ninguém pode fazer oração. O Daniel, quando olhou o edito: oxe, ninguém pode fazer oração? Vou orar então, para quebrar esse decreto. Então, a arma do crente é a oração. Às vezes as pessoas pensam que a arma do crente é apenas a palavra, né, o conversar, o dialeto. Mas na verdade nós temos uma arma poderosa que é a oração, poderosa em Deus. Nas lições passadas, aliás, na lição passada agora do segundo trimestre, aprendemos quão importante é a oração, quão importante é a palavra de Deus na vida do cristão. Então, muitos crentes, né, diz a revista aqui, não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegam a experimentar o que significa combater em oração. Combater, lutar, persistir. Não estou vendo, eu não vi nada acontecendo, não estou vendo ruídos, eu não estou vendo movimento algum. Veja que interessante, Daniel estava orando por uma promessa do Deus que cumpre promessa. Deus ele não ia falhar com sua promessa, mas ele estava orando. E vamos ver aqui na frente o que aconteceu quando Daniel começa a orar. Então, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Eu visitei, estou ali, é tranquilo. Não, a gente aprendeu que tem 3 tipos de oração, né? A oração particular, a oração pública e a oração no Espírito. Essa oração no Espírito tem que ser conduzida também na oração particular, na oração pública, né? E seja lá onde for. Mas o crente ele precisa estar em constante oração e no Espírito. Mas aqui esse tipo de oração é uma batalha de oração, é uma luta, uma guerra de oração. Então, Daniel tinha estrutura para entrar nessa peleja. Essa estrutura não foi conseguida por ele mesmo, né? Não há méritos de Daniel aí, é um mérito de Deus sobre a vida de Daniel, né? Como disse Romanos, né? Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. A gente não tem mérito algum estando na igreja, a gente não tem mérito, tudo é dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, para todo sempre. Amém. Então vemos aqui o nosso subtópico 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Daniel começa a orar, começa a pedir a Deus: Senhor, está se cumprindo os 70 anos, eu não estou vendo nada acontecendo, Senhor, chega com brevidade, olha, o povo está cativo, Senhor, o Senhor disse que não ia se irar perpetuamente, o Senhor é um Deus amoroso. E aí
o mover de Deus começa a acontecer. Na verdade, já estava acontecendo. Muitos moveres de Deus, e a maioria deles acontece sem que a gente perceba a olho nu. É por isso que a gente tem que ter os olhos da fé. A gente tem que contemplar aquilo que Deus tem para nós, não só no tangível, no palpável. Algumas teologias, como eu acabei de falar, querem fazer com que você tenha amuletos, né? Crente não tem amuleto, cristão não tem amuleto, né? Ele tem a Bíblia Sagrada, não como amuleto, mas como a sua regra de fé, como a lâmpada para os seus pés, que é a palavra de Deus, como tem Salmo 119, e também a oração como uma ligação direta com Deus, com o seu espírito se ligando a Deus em um diálogo. Então vejamos aqui quais foram as mudanças que aconteceram nesse ínterim que Daniel estava orando, né? O reino estava em guerra da Babilônia contra os médios e os persas, né? E Belsazar, filho do rei Nabonido, zomba de Deus. É interessante que aparece Belsazar como o rei da Babilônia. Mas segundo a história, e isso aí é bem comprovado, na verdade Belsazar era filho de Nabonido, que tinha o costume de tirar longas férias. Ele não gostava de ficar na capital, ele queria, né, ir para o interior. E segundo relatos, dizem históricos, se eu não estou enganado, é de Heródoto, que fala sobre ele costumava tirar grandes férias. Ele passava vários dias, né, fora do reinado e deixava seu filho Belsazar fazendo ali então a sua dirigência naquele reinado. Mas outros dizem que nesse momento ele não estava de férias. Ele estava nessa guerra em algum lugar aí contra os persas. Bem, eu não sei, no entanto, qual é a história verídica nesse aspecto, mas é uma especulação histórica interessante, sabendo que ele sempre tirava essas férias. E Belsazar aparece aqui como filho de Nabucodonosor. Na verdade, ele não é filho, né? Era um costume antigamente chamar os descendentes de filhos de pessoas importantes. Por exemplo, Jesus era chamado filho de Davi, mas ele era filho de José, né? A gente vai ver que ele era chamado também como filho de Nabucodonosor e era um rei interino, né? Então, o que acontece? Esse rei zomba de Deus, né? Ele chega lá e aproveita que seu pai está fora, depois de embriagado, né? Com a obrigação de todo mundo entrar naquela festa desse reinado. Ele, embriagado, pega os utensílios da casa de Deus, onde Nabucodonosor tinha guardado, né? E vai agora zombar de Deus, e ali é o estopim. E aí Deus ele cumpre as suas promessas através dessa situação aqui, né? Ele vai e bebe nessas taças, manda os convidados beberem, zombando de Deus, dos utensílios sagrados da casa do Senhor que tinha sido levado cativos para a Babilônia. Então naquela hora a Bíblia diz que uma mão misteriosa aparece e escreve na parede palavras de sentença, né? E segundo historiadores, essas palavras são palavras de medidas, né? Deus dizia, mene, mene, tekel, parsim. Mene, né? Foi medido o teu reino, né? Foi dividido o teu reino. Eu pesei, parsim, eu pesei o teu reino na balança e ele foi encontrado, achado em falta, né? O teu reino será passado de ti. Então uma mão misteriosa aparece e escreve isso na parede. Eu já adiantei aqui, já dei um spoiler do que era, mas os irmãos já sabem dessa história maravilhosa que é o livro de Daniel, né? Então essa mão misteriosa aparece, o rei, né? Esse rei interino aí, Belsazar, ele fica tão trêmulo que os seus joelhos batem uns nos outros, né? E ele espera que alguém traduza isso. Interessante que a Bíblia vai dizer que Daniel, ele vai interpretar, mas Daniel não estava aqui nessa festa. Daniel é introduzido depois na festa. Ele não estava participando dessa imundície, né? Então Daniel é introduzido no meio dessa festa e ele acaba o quê? Recebendo essa incumbência de interpretar o que significa essas inscrições que a gente acabou de fazer. Então, naquela mesma noite, o rei morreu. Daniel interpreta e diz assim: o Senhor tirou o teu reino, teu reino foi passado de ti, e essa noite ainda tu morrerás. E naquela mesma noite se cumpriu, porque o rei continuou na sua festa, não deu ouvido à palavra de Daniel, à palavra de Deus, continuou e Deus fez com que o rei
Ciro, né, os dois generais, Ciro e Dário, entrassem ali na Babilônia furtivamente, aproveitando esses dias de festa. Né? E a intervenção divina é contada no capítulo 5 de Daniel. Então, a resposta às orações de Daniel, né? A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Vamos ver o que tem escrito na palavra de Deus. No primeiro ano do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Jeremias, despertou o Senhor, isso aqui é Esdras capítulo 1, eu não acabei não colocando a referência, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por todo o escrito, dizendo, assim diz o Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reis da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que é entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifica a casa do Senhor para Deus, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então Esdras aqui começa a contar o que aconteceu. A Daniel ora, né, para que se cumpra essas 70 semanas, né, e aqui começa a acontecer o reboliço entre esse rei com essa nova mentalidade. Dário fica lá onde Daniel está e Ciro continua sendo um general de renome aqui, constituindo as coisas, e a gente vai ver porque ele se destacou, porque ele era diferente, né? Ele não era cruel no sentido dos outros reinados, né? Então, conforme estava a declaração de Ciro, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Deus começa a cumprir ali o fim dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel, que Jeremias havia predito no capítulo 29 e 25. Então todos os judeus seriam libertados para voltarem para Judá, né? Ciro dá permissão para a construção do templo, a gente vai ver isso lá em Esdras, né? A gente vai vendo agora em Esdras. Todas as despesas da construção pagas com tributo de além do rio, né? Ele deixa os tributos da além do rio para essa construção. Os utensílios sagrados vão para as mãos de Zorobabel, que por sua vez é nomeado governador dos judeus por Ciro. Assim diz o Senhor, se esforça de Zorobabel, filho de Sealtiel, né? Como diz a palavra de Deus. Então Ciro faz uma revolução, ele liberta os cativos de Babilônia, manda cada um para seus lugares, e aí ele é muito conhecido pela questão dos direitos humanos, que a gente vai ver aqui nesse slide, aqui nesses dois pontos. Vejamos aqui, o rei Ciro foi despertado em seu espírito, aqui chegamos já ao final da nossa aula hoje, né? O resultado de um despertamento proveniente de Deus, né? Esse despertamento em oração, quando um crente ele entra em oração, realmente alguma coisa acontece. Então, o rei Ciro foi despertado em seu espírito, né? Ciro passa a ver Deus como o Senhor dos céus, como a gente viu agora, acabamos de ver nessa passagem, né? Em Esdras 1, né? O Senhor dos céus. E Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Ele pega os utensílios de volta para que serem consagrados através do governador Zorobabel. Então, o rei Ciro também vai receber as bênçãos espirituais. Mas antes disso, vejamos aqui esse cilindro comemorativo de guerra de Ciro, né? Que conquistou ali a Babilônia. E dentro desse cilindro existem alguns decretos do rei Ciro gravados na língua acádia de barro, né? Eles são datados de 539 a.C. Ele fala aqui, né, que as pessoas têm que voltar para suas terras, ninguém pode ser massacrado por conta da sua crença, e ele acaba abrindo não só para os judeus, mas para outras religiões que as pessoas adoram os seus próprios deuses. E aí, veja, o povo de Deus é beneficiado e as outras pessoas também são beneficiadas. E é assim que acontece muitas vezes. Nós somos beneficiados, o sol nasce, Deus faz nascer, como diz o sábio Salomão em Eclesiastes, o sol nasce para os bons e também para os maus. Então Ciro recebe as bênçãos espirituais. Isaías 45, no versículo 1, vai falar de uma profecia 200 anos antes desse acontecimento, né? E Ciro recebe essa profecia 200 anos antes dele nascer, né? E Deus chama ele pelo seu nome. Vamos ler junto comigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro,
a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo quê? Pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel. Eu chamo você, Ciro, pelo seu nome, por amor, para você fazer uma libertação do meu povo. Alguns historiadores e outros, não existe aí uma especulação, que Ciro, ao abrir, mandado ver os pergaminhos, ao abrir o livro do profeta Isaías, encontra o seu nome lá e ele acaba se convertendo. Mas já tem outros que dizem que Ciro não se converteu, e aí é uma questão geral. Mas veja que interessante, sendo que ele tenha se convertido ou não, vejamos aqui que Deus, ele profetiza, aliás, Isaías profetiza através da palavra do Senhor, 200 anos antes desse acontecimento, que um homem chamado Ciro, Deus ia fazer com que ele reinasse e libertasse o povo dele. Que chama pelo teu nome, aqui versículo 4 agora, por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome, puxe o seu sobrenome, ainda que você não me conhecesse. Que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela não é mesquinha. A palavra de Deus, ela não volta vazia. As promessas se cumprem. Nós não podemos renegar aquilo que está na palavra do Senhor. Queridos, então, essa é a nossa introdução, digamos assim, deste início de trimestre de 2020, desse início do terceiro trimestre de 2020. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero perguntar a você, está gostando das nossas aulas? Fico feliz, muitos irmãos estão solicitando os nossos slides. E aí é um prazer enorme, irmão, está sendo de auxílio para você nessa jornada de professor, ou seja, num conhecimento particular. Que Deus abençoe sua vida também. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Lembrando, mais uma vez, os nossos slides estão aqui para baixar. Quero agradecer essa oportunidade e dizer mais uma vez que domingo, se tudo der certo, se for da vontade de Deus, estaremos fazendo aqui a live da nossa lição de jovens, né, que agora é de adultos aqui no Rio Grande do Norte, sobre Josué. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.